TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu aqui na TV Menorá, onde nós temos muitas mensagens para que venhamos ser edificados espiritualmente, para que o Senhor possa operar nos nossos corações. Nós precisamos estar sempre com a palavra de Deus, sempre na oração, como diz a palavra, né? Orai sem cessar, para que o Senhor possa limpar o nosso coração, para que venhamos ter aquele acesso com Deus, de o Senhor trabalhar dentro de nós acessarmos o Senhor, porque sabemos que nós, depois que aceitamos o Senhor Jesus e somos batizados, o Espírito do Senhor passa a morar dentro de nós. E nós, então, podemos ter esse contato com Deus todos os dias, essa comunhão de sentir o Senhor nos guiando, nos ministrando, nos direcionando em todas as coisas. Então, por isso, nós precisamos estar sempre ligados com Ele, para que possamos ter esse crescimento de vida, né? Por isso que nós temos os programas, por isso que temos todas essas ferramentas que hoje a Igreja do Senhor Jesus Cristo disponibiliza para que nós possamos nos alimentar de Cristo, experienciar a fé, viver com Cristo. Então hoje nós estamos aqui com a presença do presbítero da Igreja de Restinga Seca, Rio Grande do Sul, o nosso irmão Luiz Scherer, que vai compartilhar um pouquinho conosco da sua experiência, que já está há um bom tempo com o Senhor na vida da igreja, mas nós queremos saber do início, né? Como foi essa experiência de conhecer o Senhor, o que o irmão estava vivenciando naquele momento. Tudo bem, irmão? Tudo bem, uma boa noite a todos. Eu agradeço o Senhor porque levantou essa ferramenta, né? No qual, né, tem chegado a todos os lares, né? E a gente possa aqui, né, trazer os relatos antes do Senhor e depois com o Senhor. Amém? Então, primeiramente, né, eu tive um casamento que durou 7 anos. Amém? Foi um período aí de 7 anos, um relacionamento sem Cristo. E nesse período aí dos 7 anos aí, na casa da minha mãe trabalhava uma senhora lá, fazia um serviço para ela. E o Senhor se apresentou para mim naquele período. Porém eu não aceitei. E se passou mais um tempo e começou a ruir todo esse relacionamento que eu tinha, né, desse primeiro casamento. E ele voltou novamente, né, se apresentar através dessa pessoa. Eu também não aceitei, né? E com isto, né, dificilmente assim a gente vem para o Senhor por uma escolha por amar a Deus. Não, amém? E aí é necessário que, né, a gente sofre uns abalos e é tirado os apoios. E a gente, por exemplo, comigo foi em 2 áreas, né, na emocional, porque ali foram desfeito aquele relacionamento que eu tinha como aquilo ali que permanecia, né, até o final da minha vida, né? E não aconteceu, rompeu o financeiro, né? E depois, né, num período eu vim ter um segundo relacionamento que tá até hoje, né? Que foi com a minha esposa, hoje a Glaci, né? Mas esse relacionamento, né, também, antes de Cristo, se apresentou os problemas, né, que já tinham ocorrido no outro, né? Daí é uma pessoa que não está restaurada, é amargura, né, cobranças, né? Diversas áreas ali, né, que vinha atritando, né? Tanto é que a gente chegou a morar junto um período, mas tudo fora de ordem, né? Porque não conhecia o Senhor. E houve um separamento, né? A gente separou novamente, né? Eu retornei para a casa da minha mãe, né? E ela ficou nela e a gente se visitava os finais de semana. E nesse período, né, e aonde entrou também a área financeira, nesse relacionamento que ruiu tudo, né, ela veio conhecer o Senhor através de um vaso, né, que se apresentou lá e trouxe, né, para ela o Senhor, né. E naquele momento, né, aí ela conheceu o Senhor. E o convívio que a partir daí ela veio primeiro, ela começou a ir nas reuniões, ela ia fazer as terapias e tudo, mas eu ainda não tinha me inclinado para essa verdade.
Você sentiu quando viu que a sua companheira, né, tinha aceitado o Senhor, tinha ido para a igreja? Como foi a reação? Aí o que me chamou a atenção foi que não tinha mudado nada exteriormente, nem as pessoas, nem aquilo que causava angústia, que tirava, não é, que trazia incômodo para ela. Eu vi que ela começou a administrar aquilo de uma maneira diferente. Daí, não é, aquilo me tocou. E eu fiquei observando assim, né? Eu disse, mas como que antes ela era de uma maneira, as reações dela, e agora tem algo que está trazendo um equilíbrio e ela tratando com os mesmos assuntos. Né? E um dia, né? Daí ela me convidou para participar de uma reunião. Ainda era a DONEP, ali na Associação dos Contabilistas ali. E ela disse assim, ó, tem uma reunião, tu não gostaria de ir lá, tudo, né? Eu disse, vou, né? Mas quando eu entro nessa reunião, ela não me falou quem era, quem ia ministrar, lá, né, a reunião, nada. Aí quando eu entro, eu coloco assim, vejo o irmão Sérgio. E eu já conhecia o irmão Sérgio, porque eu sou natural de Cachoeira, né? E o irmão também era daqui. Aí eu queria ir embora. Eu disse, eu vou me embora. E ela disse, não faz isso. E eu vou me embora. E tinha mais gente, eu sentei sobre o meio da sala que tinha ali. E eu disse, eu vou me embora, eu não vou ficar aqui para ouvir este homem falar. Eu vou me embora. Não, fica aí. Aí eu fiquei. E aí e aí ele começou a falar. E aí quando ele começou a falar, eu vi que eu não tinha escutado, ouvido aquilo em lugar nenhum. E aquilo me tocou muito, né? E eu saí dali, né? Eu disse, não posso tirar uma conclusão sem retornar de novo. Mas as palavras que foram liberadas lá, ela, de certa forma, ela mexeu, não é? No meu emocional, no que eu estava necessitando naquele momento, né? A graça de Deus me alcançou ali, né? E é engraçado que, naquele momento, chamavam na frente para fazer o novo nascimento, quem quisesse passar, né? E eu não fui, também não aceitei. Fiquei lá sentado, né? Depois, na segunda reunião, que eu fui, não é? Daí me chamou, daí eu fui lá na frente, né? E professei a minha fé no caminho, na verdade, na vida, e reconheci que ninguém vem ao Pai senão pelo Filho, Jesus Cristo, né? E ali, daí, a partir daquele momento, né? Sempre eu fui assim, duro, né? Um temperamento, não é? Muito do bem, assim, ó. Analisa, raciocina, pesa, né? Tudo assim. Mas eu fui ouvindo, né? E depois eu fui consertando as áreas que ali eu fui recebendo a iluminação, né? Daí eu tive uma resistência para o batismo, a minha esposa foi para o jejum, foi para a oração, e daí desci as águas, né? Então eu fui consertando as áreas assim. Depois teve uma área, né? Do dízimo, né? Esta área assim. Aí eu fui participar de uma reunião, e aí falaram do dízimo, né? Houve uma ministração sobre dízimo. E aí eu perguntei para a Glaci, tu é dizimista? E eu sabia que a dívida era enorme. Eu disse, mas não é? E quando a gente é novinho, né? Bebê, a gente não sabe nem o que diz. Aí eu disse, mas como? Tu é dizimista? E ela disse, depois eu te falo, em casa eu te falo. Eu disse, daí eu levantei até o tom da voz maior. Eu disse, mas olha aí as pessoas estão ao teu redor, tu tá falando, tu é uma dizimista? Depois eu te falo, não é? E daí saí dali, ela foi para casa e ela disse, não, eu sou uma dizimista, né? E daí toda aquela história a gente sabe, tá dando dinheiro pro pastor, né? E depois dali eu saí nas reuniões, eu ia abrir a palavra dízimo. Eu ia abrir dízimo, né? E nessa época eu tinha uma oficina mecânica aqui, um comércio aqui em Cachoeira. E tinha 2 pessoas que trabalhavam para mim lá. E naquela semana, era final de ano, e eles disseram, Luiz, tu não quer trazer um calendário para colocar no escritório aí para ti, hein? E eu disse, pode trazer, né? 2 pessoas ímpias. Daí ele trouxe o calendário, daí de manhã, no outro dia, ele me entregou, né? Ele disse, pode fixar ali, Luiz. Aí eu fixei o calendário ali. Janeiro, uma mensagem, dízimo. Eu virei a folha assim, fevereiro, dízimo. Março, dízimo. Fui virando todo o calendário e falava de dízimo. Todo ele, não é? Mas pela dureza de coração, eu olhei a palavra e o avarento é assim,
que retém muito, sabe? Uma avareza enorme, o Senhor não tratou ainda totalmente, mas já me libertou em grande porção, eu acredito, porque a avareza era muito grande de mim. Às vezes eu tinha o dinheiro, se eu entrasse no mercado, tinha vontade de comer um chocolate, olhar para o chocolate, ficava com o dinheiro no bolso, mas não comprava, amém? Entrava no corpo para comer, era incrível o que me dominava, né? E aí o Senhor é misericordioso comigo, assim, ó. Aí, compartilhando em casa com a Glaci sobre isso, Luiz, tem que acertar o devorador, tu conhece já a palavra, já está uma maturidade entrando, tem que acertar isso aí, tá? E aí eu fui fazer prova do Senhor. Era nos meses difíceis que tinha durante o ano, que a gente sabia naturalmente que diminuía a venda do comércio. Daí eu disse para o Senhor, disse assim, Senhor, se tu dobrar o faturamento, e nesse mês eu vou ser um dizimista. Eu vou honrar o que está ali, mas tu tem que dobrar. Amém? E aí Deus dobrou o faturamento. Eu cheguei em casa ainda e argumentei com ela assim, não, mas é que a época também, mas não é? Naturalmente, tinha uns que tinham agentado, desagentaram, voltaram. Achou já um meio de dizer que não era. Que não era. Aí eu disse assim, Senhor, mas no próximo mês, se tu triplicar, amém, o faturamento, eu me torno um dizimista. Vê que olha, a criatura dando ordem pro Criador, né? Hoje a gente entende tudo, né? Que amor Deus tem que a gente não sabe para conquistar um coração. E naquele, né, ele triplicou. Aí eu cheguei em casa, compartilhei com a Glaci. Ela disse, acho bom tu, não é? Tu fez um voto aí, não é? Acho bom tu devolver o que é do Senhor. Senão vai encerrar as portas, Luiz. Né? E daquele dia em diante, né? Eu devolvi para o Senhor. Amém? Daquela data em diante, e nunca mais eu quebrei, não é? A aliança que eu fiz, né? Com o Senhor nessa área do dízimo aí e nas ofertas. Nunca mais. Amém? O Senhor nunca mais deixou faltar. Amém? E realmente o Senhor, né, traz a existência da onde não existe, assim, porque, né, Ele é o Senhor e sabe como conquistar o nosso coração, né? Então foi essa área, assim, ó, não é? E depois entrou na área do relacionamento, né? Ali eu acertei a área do matrimônio também, né? Houve uma resistência muito grande da minha parte, porque eu já tinha casado uma vez, e eu disse que eu não ia casar outra, de novo, né? Mas tudo depois que a esposa se colocou na brecha, pagou um preço de jejum, de oração, não é? E ela até ia até o irmão Sérgio, falava, né? Porque o momento que estava vivendo, o relacionamento estava fora de um padrão, amém? E aquilo incomodava ela. Mas eu não tinha aquele incômodo no meu coração, não tinha aquela realidade. Né? Mas depois de ouvir uma ministração, né? Ali entrou a luz. Digo, então vamos acertar essa área. E daí nós recebemos a bênção matrimonial, né? E depois, partindo dali, né? Aí há concerto, né? De perdão todos os dias, né? Perdoar e tudo para permanecer na visão, né? Então, foi assim que o Senhor trabalhou também. Deus sabe usar, né? Colocar as pessoas certas junto de nós para que a gente possa aprender a como tocar o Senhor. Porque às vezes nós precisamos até ser carregados, né? Às vezes nós precisamos do empurrão, nós precisamos que as pessoas que têm mais fé, que têm mais, nos ajudem, né? Naqueles momentos que a gente não consegue, que a gente trava, que a gente não tem aquela abertura no coração, né, para receber o Senhor. E também nós precisamos fazer isso com as pessoas que a gente vê ao nosso redor, né, que talvez por não ter realidade, como o irmão falou, por ainda não ter aquele entendimento, não consegue, mas se nós pagarmos um preço de oração, de jejum, de insistirmos, dando material, dando palavra, aquelas pessoas podem se abrir, né? Chega um momento que o Senhor Jesus trabalha no nosso coração, né? Isso é muito importante, a gente ter essas experiências, como o irmão falou, né? Eu botei, como diz, porque lá em Malaquias 3 fala, né? Coloque-me à prova que eu vou, então, derramar as janelas, eu vou abrir as janelas, vou derramar, né, na vida de cada um. E nós precisamos colocar o Senhor, fazer um voto, né? Não, Senhor, então eu vou obedecer, me mostra. E Deus é longânimo, que ainda nas nossas dificuldades, na nossa fraqueza, o Senhor conhece o nosso coração. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos com o nosso irmão aqui contando um pouquinho mais das suas experiências com o Senhor. Fique conosco.
Janela do Céu.